Agora a gente vai ver um outro conceito, também uma terminologia em inglês, que é chamado de tracking erro, ou erro no caminho, né? Ele vai estar fazendo aí uma analogia ao benchmark, tá? Então, associa aí o tracking erro como erro no caminho, né? No caminho teve algum erro, tinha pedras no caminho. Isso é o chamado de tracking erro. Então, o que o tracking erro vai fazer? Vamos passar o marca-texto aqui que é importante. O tracking erro é uma medida de como aproximadamente um portfólio replica o seu benchmark. Como assim? Imagina, por exemplo, que eu tenho lá no meu portfólio LCA, ações, CDB, debentures, CRA, só que o meu benchmark é o CDI. Caramba, olha, você tem ações, o seu benchmark é o CDI? Eu quero ganhar do CDI. Então, eu vou pegar o seguinte, quanto que o meu portfólio está rendendo em comparação ao CDI. Então, eu vou pegar e vou visualizar o seguinte, qual que é o tracking erro dele? O quão aproximado ele está. Ou seja, o CDI está aqui, ó, e o meu portfólio, ele não está fazendo isso. O meu portfólio, ele fez isso aqui, ó, olha aqui que beleza, ó. Ele subiu, depois ele caiu, depois ele se estabilizou, depois ele subiu de novo, agora ele está assim, ó. Vamos colocar aqui até uma setinha aqui, agora ele está assim, ó. Tá vendo como que ele está totalmente fora ali do meu benchmark? Primeiro ele ganha muito, depois ele perde, agora no finalzinho aqui, ó, que ele está indo na mesma direção. Mas o restante está todo errado. Então o tracking erro vai medir qual foi o erro no caminho. Por que o meu portfólio não acompanhou? É óbvio, né? Eu tenho lá, por exemplo, ações. Como que eu quero ter um benchmark de CDI se eu tenho ações? Eu tenho lá CRA, CRI, que são indexados ao IGPM. E eu estou usando o CDI como benchmark. Tá tudo errado. Beleza? Esse é o conceito. Então vamos lá. Ó. O tracking erro mede o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Quanto está desviando do padrão. O padrão aqui seria o CDI, ó. Quanto que está desviando aqui. Esse é o conceito, tá? O tracking erro mede o desvio padrão da diferença entre os retornos do portfólio e o dos benchmark. Para um fundo que visa replicar um índice, que é o fundo passivo, o tracking erro deverá ser tão próximo quanto possível de zero. É óbvio. Imagine o seguinte, eu tenho um fundo aqui, que é um fundo passivo. E ele busca acompanhar quem? Busca acompanhar o DI. Então, lá dentro do meu fundo, eu como gestor vou ter o quê? CDB, DI. Vou ter o quê? LCI, DI. Então, o que vai acontecer? O DI em vermelho vai estar assim, ó. Subindo bem pouquinho. Opa, vamos tentar colocar uma subidinha aqui. Subindo bem pouquinho. Já o meu fundo que está em azul, ele vai estar aqui no mesmo conceito aqui, ó. Vai estar aqui bem pertinho, ó. Vai estar igual a ele. Por quê? Porque é um fundo passivo, ele busca acompanhar. Então, por isso que dentro do fundo só tem as coisas indexadas ao DI. Então, o tracking erro vai ser bem pertinho de zero. Ou seja, você não consegue achar aqui, ó, uma diferença, ó, de um para o outro, ó. Cadê aqui? Onde está a distância? Não tem distância, está coladinho. Beleza? Continuando. Ou seja, o tracking erro é dado pelo desvio padrão das diferenças entre os retornos de um fundo e o retorno do seu benchmark de um determinado período. Quanto mais volátil forem essas diferenças, maior o tracking erro. Passa a marca-texto. Quanto mais volátil forem essas diferenças, maior o tracking erro. Que é esse exemplo aqui, ó. Olha aqui como que foi volátil. O tracking erro aqui é muito grande. Tudo isso que está em seta vermelha é o que está distanciando. Ou seja, errou muito. Comparou coisas completamente diferentes. E aí eu quero saber, poxa, por que o meu tracking erro está tão grande? Na próxima aula, a gente vai ver isso com mais clareza e exatidão. Mas o tracking erro ou erro no caminho, ele é uma medida para visualizar o quanto a sua carteira ou o seu portfólio está se comportando com o seu benchmark, para poder visualizar ali se há erro ou não. Beleza? Vamos lá então, e eu espero você na próxima aula.